E aí, pessoal, começando o Diz Aí, e hoje estamos recebendo aqui a líder dos jeans lá do Meyer, a Thaís. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, tudo bem, gente? Bom, uma alegria receber você e tenho certeza que o programa vai ser bênção. Hoje o nosso tema... Construa no secreto. Um tema bem abrangente, assim. É bem abrangente e muito necessário, porque a gente vai entender dentro da palavra o que quer dizer esse secreto, enfim. Acho que o primeiro texto que a gente lembra já é lá o de Mateus 6, versículo 6 e o versículo 7, onde diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, feche a porta e orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Um versículo bastante conhecido até, né? E que embasa praticamente o tema de hoje. Mas quando a gente fala o secreto, pra gente explicar, de repente essa pessoa nunca ouviu esse termo, né? O que significa esse secreto? Então, eu acredito que quando a gente inicia uma vida com Deus, chega na igreja, aceita Jesus, tem todo esse processo de conhecimento. A gente começa conhecendo os cultos, ouvindo a palavra e tal, só que isso não pode se resumir só aos cultos, só a gente ouvir a palavra do pastor, porque na verdade o nosso relacionamento não é necessariamente com o pastor, mas é com Deus. É por causa dele que a gente está ali chegando na igreja e tal. E esse momento do secreto, ele é como se fosse uma necessidade de vida. Assim como a gente precisa de água e de comida para sobreviver. É nessa parte, só que na nossa vida espiritual. Então, é muito importante você ter esse momento com Deus. Esse momento, assim, que eu digo, não só resumido no seu devocional. Normalmente, assim, o devocional a gente chama como um momento que você tira para você meditar, entender mais um pouco a palavra e orar. Como a Júlia falou em relação, tipo, chega no secreto, fala com Deus, expõe aquilo que você é. Porque eu acredito que o secreto, ele seja isso, é o seu local de intimidade. E que exemplos dentro da Bíblia Sagrada a gente encontra que vão, assim, evidenciar esse princípio de pessoas, personagens bíblicos, né? Porque a gente encontra na Bíblia várias histórias, ali relatos de vidas antes de Jesus, depois de Jesus, antes de serem ali usadas por Deus e depois que foram cheias do Espírito Santo. Então a gente vê esse antes e depois. E a gente consegue ver algum personagem que traz esse princípio de uma vida no secreto? Sim, e acho que um deles que mais me chama a atenção e que também é bem famosinho é o Davi. Porque eu acho muito lindo a forma de como a Bíblia coloca as orações dele, sabe? A gente consegue identificar a intimidade dele com Deus ali. Na verdade, não só quando ele era rei, mas desde o início. Quando ele estava cuidando das ovelhas do pai, a palavra fala que ele ficava no campo e ficava ali conversando com Deus e cuidando, fazendo o trabalho dele. Então, não é algo assim que... Acredito eu que tem pessoas dentro da igreja que, por chegarem agora, se comparam com outras pessoas, tipo, nossa, a pessoa já tem uma comunhão tal com Deus, enfim. Mas não, o Davi, ele estava ali desde o iniciozinho da vida dele, ele sempre esteve ali. Então, o seu momento com Deus, na verdade, ele não vai começar assim de uma forma gigante, ou talvez que você pense na sua cabeça, dessa forma, que você enxergue dessa forma. Mas é um momento simples, é um momento de intimidade que você conversa com Deus da mesma forma que Ele conversa com você. A minha mãe, normalmente, ela fala pra mim que quando eu tô meditando, é Deus falando comigo, mas quando eu oro, sou eu falando com Deus. Porque mostra que é essa troca, né? Sim. Não é um monólogo. Exatamente. Onde só você fica falando e Deus assim, poxa, eu quero contar segredos para você, eu quero expor o entendimento da palavra, mas eu não consigo, né? Sim. Não tem esse momento onde a pessoa se põe a ouvir e que é muito importante. E quais seriam os prejuízos dessa pessoa que não tem esse tempo com Deus, que não busca viver a vida, né? De construir a sua vida no secreto, ter comunhão com o Pai? Quais são os prejuízos? Olha, os prejuízos, na verdade, sim, são em todas as áreas da nossa vida. Porque a nossa parte espiritual, ela influencia completamente na nossa vida sentimental, vida profissional, vida ministerial, o que for. Então, você não ter essa intimidade com Deus, não ter, sabe, esse relacionamento, na verdade, é como se fosse... Como é que eu posso explicar assim? Como se fosse uma quebra, tipo...
se você está passando por algum problema, você não tem você tem a quem recorrer, na verdade, só que muitas vezes você coloca, tipo assim, de certa forma, um orgulho, tipo, ah, não, eu consigo resolver sozinha, ou e tal, e tal. Só que não, tipo, Deus, ele permite, Jesus, através do sangue dele, do sacrifício dele, ele permite com que a gente tenha esse acesso, sabe? Então, a gente não ter essa comunhão com Deus não prejudica as outras pessoas, mas prejudica só nós. Se a gente tá com alguma coisa, com algum problema ou com alguma preocupação, Deus ele permite a gente se achegar nesse lugar justamente para que a nossa cabeça não fique, né, cheia de preocupações, de ansiedade, e uma coisa vai gerando a outra. Normalmente, uma pessoa que tá ansiosa ou tá triste, ela não quer comer, então ela fica no canto dela e tal. Então, é um abismo que vai chamando outro abismo. Eu acho muito importante isso que você falou, e enquanto você falava, me lembrei sobre os segredos, né? Eu acho que até falei um pouquinho sobre isso, mas tem 2 textos que falam sobre isso. Lá no Salmo 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, a pessoa que, além de todos esses prejuízos, né, em toda a vida dela, todas as áreas, ela é afetada por conta disso, mas a gente vê que essa pessoa perde os segredos de Deus. Sim, também. Mesmo que tudo esteja aparentemente bem, poxa, ela não cresce espiritualmente falando. Ela tá sempre naquele patamar. Deus quer confiar segredos, mas ela não quer esse nível de compromisso, não quer esse nível de intimidade e comunhão. E Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. Da mesma forma, você não sai contando algum segredo, algo muito particular da sua vida, muito pessoal, para qualquer pessoa. Uma ou outra, e olhe lá, às vezes ninguém sabe daquilo. Deus quer contar segredos, aquela revelação da palavra, aquela coisa diferenciada, aquilo que você nunca percebeu na Bíblia, e Deus quer revelar, quer abrir o entendimento, quer contar um segredo. Mas será que a gente está nessa posição? Será que eu estou nesse nível de compromisso com Deus? E o segundo texto é de Provérbios 25:2, que diz: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. A gente vê que Deus, ele encobre as coisas. Por quê? Porque você precisa buscar, tem coisas que tem que haver um empenho maior da nossa parte. Às vezes você lê um texto na Bíblia e não entende nada, e você, virei a página, vou para outro texto. Tem tantas páginas, vou ver alguma que eu entenda. Se você está na escola, você não entende um conteúdo, você sai pulando assim? Não, porque vai chegar a hora da prova e você vai precisar daquele conteúdo, vai ter que entender de uma forma ou de outra. Se com aquele professor, porque tem professor que às vezes a didática não combina com a forma que a gente entende, e acontece, né? Então, de repente, você não entendeu o conteúdo, leu ali o livro, não entendeu nada com nada. Não fica por isso mesmo. Você vai buscar um vídeo no YouTube sobre o assunto, você busca entendimento, você lê até você entender. E quando nós falamos da Bíblia, a gente tem esse recurso que é o Espírito Santo, que poxa, ele traduz a Bíblia pra gente, ele é o autor. Você pode perguntar, Espírito Santo, o que quer dizer isso aqui? Você pode e deve orar antes de ler a Bíblia. Abre o meu entendimento, quero descobrir esses segredos, quero descobrir aqui revelações da palavra. Ou seja, a gente pode chegar à conclusão de que Deus não esconde de nós, ele esconde para nós. Sim. Né? A gente vê quando a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, não é algo fácil no sentido de você, um tesouro você não encontra por aí. Me diz aí, quantas vezes que você encontrou uma nota de R$100 na rua? Quantas vezes? Você já encontrou alguma? Acho que nunca. Você encontra mesmo uma moedinha, alguma coisa perdida e tal. Agora, uma nota, algo de grande valor, não está exposto assim. Está bem cuidado, bem preservado, escondido. E assim também são os segredos do Senhor. A gente precisa ter esse nível de intimidade, esse nível de comunhão, porque Deus, ele quer revelar os segredos. A glória dele é encobrir, para que com o nosso esforço, com o nosso empenho, você quer mesmo? Então prove isso, lê a palavra. Não entendi? Busque ajuda. Busque a ajuda do seu líder, do seu pastor, né? Aí, líder dos teens, com certeza, gente. Já chegou pessoas assim pra você, não foi? Sim, lá, tipo, tem direto, vamos supor, eles têm um problema, só que eles não falam.
eles não chegam pra falar. Aí eu percebo, aí eu tenho que puxar, tipo, tá tudo bem, eu tenho que forçar um pouquinho até eles, tipo, realmente liberarem. E quando eles liberam, eles soltam, tipo, tudo, choram e tudo mais. Então, assim, é algo realmente de esforço. A palavra fala, né, que aqueles que buscam, encontram. Então, tipo assim, o buscar, ele existe esse esforço a mais da nossa parte, sabe? Assim como você busca um emprego ou como você busca qualquer outra coisa. Se você busca com todo o seu coração coisas fúteis desse mundo que vão passar, por que não buscar, tipo, esse relacionamento com Deus que é eterno? Exatamente. Então, é algo que é de extrema necessidade. Vamos ao caso de hoje? Vamos embora. É o caso da Lívia e ela nos escreveu assim: eu sou Lívia, tenho 20 anos e sinto como se estivesse constantemente em busca do meu propósito de vida. Apesar de orar sempre no meu secreto, pedindo a Deus para me mostrar o caminho e revelar o meu propósito, ainda me sinto perdida. Às vezes é difícil compreender por que certas oportunidades surgem ou por que certos obstáculos aparecem no meu caminho. Eu anseio por clareza e direção. E mesmo que continue a buscar a minha orientação, de Deus, ainda me sinto perdida em meio a este processo. Sim. E aí, Thaís, diz aí. Então, essa questão de até discernir, né, necessariamente qual o seu propósito, porque, querendo ou não, quando a gente, né, tá na nossa comunhão com Deus, a gente precisa buscar por isso. Precisa buscar do porquê que a gente tá aqui, por que a gente tá nessa família, por que você tá na igreja que você tá, por que você tá talvez no trabalho que você esteja, ou na faculdade, ou enfim. É muito necessário porque Deus, ele te criou para algo em específico. Tem um amigo meu que ele fala que tem pessoas no mundo que precisam enxergar Jesus da maneira que você enxerga. Então, essa busca pelo propósito é algo assim muito importante. Mas tem aquela questão, como discernir necessariamente, tipo, isso daqui é de Deus pra mim, mas isso daqui pode não ser e tal. Porque, assim, oportunidades vão aparecer várias. Muitas. Assim, não só oportunidades lícitas, como ilícitas também. Se você está numa faculdade é o que mais tem pessoas que ainda não são cristãs e que vão te oferecer coisas que não condiz com aquilo que você acredita. Então, são formas deles te apresentarem algo, mas você pensa, nesse quesito, você até discerne, tipo, beleza, isso daqui eu sei que não é de Deus pra mim. Mas tem coisas que vão ser lícitas e que você vai ter que saber discernir. Tem uma palavra, se eu não me engano, em Hebreus 6, que fala, né, na versão da NVI, algo do tipo, que fala sobre isso, sobre, tipo assim, vocês vão saber discernir as coisas, tipo assim, que realmente são pra vocês, pro propósito de vocês. Isso não tá necessariamente escrito, eu explicando com as minhas palavras. É o entendimento do texto, sim, né? Mas vocês vão começar a entender isso pelos processos de maturidade, por aquilo que vocês forem passando, como é que eu posso falar? Justamente por isso, por situações que você vai passar. Teve um caso, né, com uma menina que eu tava atendendo, que ela tava querendo namorar com um menino e tudo mais, e ela me perguntou, tipo, Thaís, mas eu não sei se realmente é de Deus ou se não é de Deus pra mim, não sei se é propósito do Senhor, tipo, ele pra minha vida e tal. E é aquilo, Deus, ele não interfere nas nossas decisões, mas ele ensina a gente a escolher. Então, quando é nessa questão, ele vai te ensinando de acordo com a palavra. Ele sempre vai falar de acordo com a palavra. Deus não tem uma voz assim audível e grave igual as pessoas por aí falam. Ou não sei, talvez eu até hoje não ouvi. A gente não pode limitar o poder de Deus. Sim. Agora, que a gente sabe que não é literalmente como diz nos filmes, né? Sim. Deus, ele fala ao nosso coração. Inclusive, tem um episódio aqui no Diz Aí com Seba. Será que é Deus falando? É uma boa. Já assistiu esse? Ainda não, mas vou assistir. Já assistiu, tu tava aqui. Ih, mulher. Gente, eu não queria dar spoiler, na gravação, entendeu? gente, na gravação. Porque quando for ao ar, a gente não sabe se já foi, se vai ser. Mas ela tava na gravação e assim, a gente vê que Deus falando, como diz lá em 1 Reis, é aquela voz suave, aquela voz do coração, aquela paz. Então, pra tomar as decisões, a própria Bíblia fala, né? Coloco diante de ti a vida e a morte, mas ele não diz só A e B. Não, ele fala, escolhe o caminho da vida, escolhe, pois, a vida. Então, assim, ele te dá as opções, mas te diz, vai por esse caminho. Como se sussurrasse, vai por esse caminho. Sim. Mas às vezes a gente tá com o coração endurecido, né, cabeça dura e acaba quebrando a cara de forma desnecessária. Sim. Sendo que Deus tá o tempo todo falando com a gente, né?
Se eu posso acrescentar algo aqui dentro do que você falou, nesse caso da Lívia, eu acho interessante o seguinte, porque a gente pode também, o Construa no Secreto, tem toda essa temática que a gente tem falado aqui, mas nós podemos trazer o sentido literal da palavra, secreto. Porque quando nós estamos no secreto, literalmente falando, é algo que ninguém está vendo, né? É algo que ninguém consegue tocar, sentir. Então, de repente, é algo difícil de acreditar. E quando a gente fala aqui do caso da Lívia, ela tá meio perdida nesse processo de descobrir o propósito de Deus para a vida dela. A dica que eu dou para você, né, o conselho da palavra é para você perseverar. E persevere a buscar no seu secreto. O nosso tema de hoje é construa. Nenhuma construção vem do nada. Uma construção é um processo, é um tijolinho de cada vez. É um crescimento, mesmo que seja mínimo, a cada dia. Mas quando você vai ver o todo, você já progrediu muito. A Bíblia também vai falar em Provérbios, perdão, não é Provérbios não, em Mateus 5, 14 ao 16 fala: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Tem traduções que vão falar uma cidade fortificada, né? Uhum. E como eu falei, não é da noite para o dia, é realmente esse processo. Mas quando está fortificada, construída, todo mundo vê. Sim. Tá lá no alto monte, todo mundo enxerga, né? E depois fala, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então a gente vê aqui um propósito, brilhar a luz de Jesus, brilhar a nossa luz, né, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então, quando você descobre o seu propósito, quando você finaliza esse processo, as pessoas observam essa luz. E tem até uma frase que o pastor Michael postou recentemente, quando você falou de Davi, eu lembrei, porque foi esse o texto que ele usou, né, que diz: tudo aquilo que parece fácil em público foi difícil no particular. Sim. Tudo aquilo que parece que é fácil, nossa, moleza, né? Foi sorte. No secreto, no particular, houve esse mesmo processo, essa mesma construção. Essa mesma cidade fortificada no final, essa mesma luz que irradia, que ilumina toda a casa, também teve um processo, um período de preparação. E uma coisa que eu acho muito importante quando nós falamos sobre secreto é justamente o sentido literal disso. Porque em Provérbios fala: o que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. Tem pessoas que estão nesse processo e sem sabedoria, sem discernimento, começam a contar aquilo que elas têm passado para toda e qualquer pessoa. Sim. Pessoas que não têm estrutura para ouvir, que não têm estrutura para aconselhar, que não têm palavra para poder acrescentar na sua vida. Ela sai contando, compartilhando, se expondo dessa forma. Ou seja, ela vai sofrer muitas angústias, frustrações, decepções. A Bíblia fala: o que guarda a sua boca, o que guarda a sua língua, guarda a sua alma de angústias. Sim, é muito forte. Olha o peso disso, né? Lá em Salmos vai falar: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Nessa hora todo mundo. Aí diz: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então guarda a sua boca, guarda a sua língua. Viva realmente esse processo de construção no secreto. Sabe um exemplo cotidiano, né? Uma mulher grávida, por exemplo, enquanto ela está no período gestacional, ela não consegue ver o bebê. Claro, hoje em dia a gente tem os exames, né, que ela consegue ver como está a saúde do bebê, se está tudo bem, enfim. Mas se a gente for olhar a olho nu, não consegue enxergar. Sim. Não consegue ver aquilo que está sendo gerado. Mas nós sabemos que algo está sendo gerado e que em dado momento aquele bebê, né, vai vir à luz, vai nascer. Da mesma forma, os projetos da nossa vida. A gente tem gerado coisas no secreto. No seu relacionamento com Deus, você tem gerado coisas? Ah, mas não está acontecendo, mas eu não estou vendo, não estou tocando, não estou vivendo isso ainda na minha vida, mas está sendo gerado. Uma gestação é de 9 a 10 meses. Olha o tempo. Olha o tempo. Ao mesmo tempo que ela vem construindo no secreto, gerando aquele projeto, ao mesmo tempo ela vai se preparando também para aquilo. Porque para ser uma cidade fortificada tem que ter fundamento. Senão, quando chega lá... É como a palavra fala de, tipo, você construir, tipo, sobre areia.
sabe? Aparentemente, assim, a casa é tudo bonita e tal, mas se bater um vento, tipo, destrói tudo. Então, essa é a diferença de quem realmente, tipo, segue o propósito direitinho, constrói sobre a rocha, prepara os fundamentos. E eu conheço uma pessoa que trabalha com obra. E para preparar o fundamento leva um tempo, até realmente começar a levantar uma casa, um edifício, ou seja o que for. Então, é um tempo, gente. A gente tem esse costume de querer tudo para agora e tal, não sei o quê, e não ter paciência, mas a palavra fala de um tempo da promessa. Assim como a gente não sabe ainda quando Jesus vai voltar, mas é fato de que ele vai voltar. Então, a gente tem a certeza do propósito final, mas não sabe ainda como vai ser o processo até lá. Então, calma, sabe? Não vai querer fazer as coisas correndo, até porque essa coisa de você ser ansioso, ela te precipita nas suas decisões. E são decisões que você precisa falar com Deus, precisa dialogar com Ele para realmente o Espírito Santo, te conduzir até o propósito final. Isso aí, Thaís, perfeito. Fica uma mensagem aqui para você ter perseverança, que você tenha paciência. Construir no secreto é algo muito necessário, tem muitos benefícios nisso. Agora, isso vai exigir certa paciência, como eu falei, perseverança, né? Se Deus tem coisas grandes, e eu sei que Ele tem coisas grandes para minha vida, para sua, para essa pessoa que também está nos assistindo agora, coisas grandes levam tempo. Para você construir uma casa não é ao mesmo tempo que se leva para construir um prédio. Sim. A fundação é diferente, o tempo é diferente. Então, quer viver coisas grandes? Então, aceite o processo. Aceite passar por esse período e vá gerando isso no mundo espiritual até que se torne real. Porque primeiro nasce lá, vai sendo alimentado, vai sendo ali, vai ganhando forma e até aquele momento que vem a luz. E é isso aí, Thaís. Muito obrigada por tudo que você acrescentou no programa de hoje. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Quero que você deixe aqui aquele convite para as pessoas que estão assistindo, são ali da região do Meier, querem estar nos Jovens que Vencem, querem levar, de repente, ali nos teens, sim, conhecer ali. Tenho certeza que vão ser muito abraçados por vocês. Com toda certeza. Passa aí onde é, qual é o horário, qual o dia e mídias sociais. Então, a nossa sede fica ali na Rua Silva Rabelo, número 20. O trabalho dos teens tem todo domingo às 8 da manhã e o trabalho dos jovens, que é com o nosso líder, o pastor William, é todo domingo às 3 horas. E olha, é uma bênção, você pode ter certeza que vai ser muito bem recebido lá. E as nossas redes sociais, o Instagram dos jovens, no caso, é @jqvmeia e o dos teens é @jqvteensmeia. Você pode ficar por dentro de tudo lá, porque normalmente a gente sempre está postando tudo sobre o culto, dinâmicas que a gente faz, enfim. Fica à vontade. Perfeito! Convite feito, você que é da região esteja, você vai ser abraçado, vai ser acolhido, vai ser alimentado com a palavra. Amém. Muito obrigada, Thaís! Obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigada a você aí de casa. Lembre-se, a palavra fala, não há nada que esteja em oculto, que seja feito em oculto, que não venha a ser revelada. A gente fala isso às vezes para pecado, coisa assim, sim, mas as coisas de Deus também são feitas em oculto, em secreto, sendo preparadas, geradas, e depois você vive tudo aquilo. Guarda isso no seu coração, nós ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima! Fala pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também e aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!